E todo o nosso trabalho é voltado para que haja salvação de almas. Então nos ajude, meu Deus. Repreenda o espírito do sono, da distração, mas que essa palavra caia na boa terra. E quem crê que vai cair na boa terra, que vai haver salvação, que Deus vai falar com você, diga amém. Todo o nosso trabalho, olha aqui para mim, por favor. Todo trabalho na rua de evangelização, na TV, no rádio, na rede social, na igreja, todo trabalho que é feito com o objetivo de ganharmos o quê? Almas. Tem que haver salvação. Se não houver salvação, não adiantou nada. As bênçãos são ótimas, todo mundo gosta, todo mundo quer. Quem não quer ser abençoado? Mas essa reunião aqui, o objetivo dela é a salvação da sua alma. Amém? É ótimo ser curado, é ótimo prosperar, é ótimo casar, tudo isso é maravilhoso. Mas o objetivo dessa reunião é te levar a focar na eternidade, na salvação da sua alma. A Bíblia diz assim, olha o que o Senhor Jesus disse, Marcos 8:35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de quem? De mim e do Evangelho, esse a salvará. Olha para mim, por favor. Perder para ganhar. Abrir mão de alguns anos de prazeres pela eternidade. A maioria dos seres humanos, eles só pensam nas coisas aqui desse mundo. Mas olha a pergunta que vem agora. 36. Pois que aproveitará ao homem ganhar o quê? Todo o mundo e perder o quê? A sua alma. Ou que daria o homem pelo resgate de quê? Da sua alma. Olha para mim agora e responda para você mesmo que eu vou te perguntar. Qual prazer nesse mundo compensa a pessoa sofrer eternamente no inferno? Me diga um prazer. O prazer de deitar com a mulher, ou com duas, ou com 10, com um homem, ou com várias pessoas. Qual o prazer? O prazer de uma droga? O prazer de uma aventura? Me diga um prazer que você sente que compensa você viver eternamente no inferno. Você acha que algum prazer compensa? Não. Olha o que o Senhor Jesus disse. O que é que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando o Senhor Jesus morreu por nós, não foi para responder uma oração nossa, para nos socorrer de uma situação difícil. Todo o sacrifício que Jesus fez, vindo a esse mundo, sendo humilhado, sofrendo em nosso lugar, indo e sendo fiel até a morte, morte de cruz, foi pensando na eternidade. O meu corpo tem 51 anos. Há 51 anos, a minha alma está dentro do meu corpo. Eu não sei sua idade. Eu não sei quantos anos tem o seu corpo. Eu não sei há quantos anos a sua alma está dentro do seu corpo. Mas eu sei que ela é eterna. E no dia que nós morrermos, a nossa alma vai ter uma experiência linda, gloriosa, de ver os anjos nos levando para o céu, ou uma experiência horrível
de ver os demônios nos levando para o inferno. Essa é a verdade. Embora a maioria dos seres humanos pensam que morreu, acabou, que morreu, deixa de existir. Embora a maioria dos seres humanos não se preocupam com a vida eterna, essa é a verdade. E você tem que saber. Você tem que saber. Nós tivemos uma reunião aqui ontem, e quando acabou o culto, uma senhora saiu daqui do culto, e ela saiu andando aqui pela Celso Garcia. E quando chegou em frente à nossa igreja aqui dos Hispanos, pertinho aqui, sabe onde é? Quando chegou ali na frente, ela teve um ataque fulminante. O pastor socorreu, que foi na porta da igreja. O SAMU veio, e ela morreu. Ficou isolado lá, até virem direitinho, fazer a perícia direitinho, e ela morreu. Uma mulher de Deus, uma mulher fiel, uma mulher que entregou a vida a Jesus. Ela não sabia que aquela reunião era a última dela, ela morreu. Graças a Deus, está salva, está melhor do que nós. Mas de sexta para sábado, o pastor disse que uma senhora procurou ele e disse que o marido dela disse que ia trabalhar à noite, e ela viu que ele estava demorando, e ela ligou para o marido, e quem atendeu foi uma mulher, e a mulher estava desesperada, que ela disse assim: eu sou amante dele, que ele acabou de morrer aqui no motel, ele tomou um Viagra e teve um ataque fulminante. Que triste, que triste. A mesma palavra que salva uns vai condenar outros. Na mesma igreja, onde uns estão sendo salvos, outros estão se perdendo. Que triste. Porque uns estão tendo ouvidos para ouvir a verdade, e outros estão brincando de ser cristão. Só que o tempo está acabando. Jesus está às portas. Abre aqui, por favor. Abre aqui o batistério. Eu fico imaginando, eu fico pensando na quantidade de pessoas que vão se lamentar na volta de Jesus. Você pode ler isso em Apocalipse 1:7. Abra aí. Automação, se puder, abre aqui o batistério, se tiver condições. Apocalipse 1:7. Apocalipse 1, versículo 7. Já acharam? Último livro da Bíblia. Posso ler? Eis que vem com o quê? Com as nuvens, e todo olho o verá. Até os mesmos que mataram ele, né? E todas as tribos da terra, o quê? Se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Olha para mim, por favor. Eu fico pensando nas pessoas que vão se lamentar quando Jesus voltar. Vão ficar assim: bem que o pastor falou, o bispo pregou, bem que minha mãe falou, minha irmã falou, minha mulher falou, meu marido me falou, bem que eu fui avisado. Pessoal, vocês não estão vendo o que está acontecendo, não? Lá em Dubai, no hotel 7 estrelas, ninguém imaginava naquele lugar que ia ter um ataque. E o Irã atacou e pegou nesse hotel 7 estrelas. Pessoa que está num hotel desse, de luxo, top, mega,
ela imagina tudo, menos que vai acontecer o que aconteceu. No aeroporto de Dubai, houve também esse mesmo problema, foi atingido. O que isso quer dizer? No aeroporto do Kuwait, o que isso quer dizer? Que não tem lugar seguro. O que nós estamos vendo agora no final dos tempos só vai piorar. Esse ano de 2026, só Deus sabe o que vai acontecer, porque nós estamos começando o ano, parece que é o ano da guerra. Paquistão e Afeganistão entrou em guerra há uns dias atrás. Agora Estados Unidos e Israel com o Irã. Diz que o Oriente Médio está pegando fogo. E eu vejo Deus chamando as pessoas ao arrependimento, e a maioria ignorando, como se não fosse para elas. Você vê pessoas dentro da igreja, meu Deus, perdidas, e para elas está tudo bem. O homem estava com a mulher na igreja, mas tinha amante. E o pior, você sabe o que é o pior de tudo? O pior de tudo é que a pessoa diz assim: não, mas eu sou batizado. Aqui dentro tem um batistério. O mesmo batistério que muitas pessoas se batizaram, umas vão ser salvas e outras não, mesmo tendo entrado aqui. Mas muitas entraram na emoção. Muitas entraram aqui, sabe por quê? Porque alguém empurrou: se batiza meu marido, se batiza meu filho. Muitas entraram aqui para dizer que são batizadas, mas não entraram aqui arrependidas dos seus pecados. Esses dias Bispo Macedo fez uma aula com a gente e falou: o tema é arrependimento. A palavra do dia é arrependimento. Da mesma maneira que João Batista preparou o caminho para Jesus vir, nós estamos preparando para a volta de Jesus. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa. O mesmo batistério que uns vão ser salvos porque entraram e deixaram a velha criatura, outros entraram, mas não deixaram a velha criatura. Você já ouviu falar? O mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. O mesmo lugar onde uns estão agora dando ouvidos, outros estão desprezando. Eu já ouvi pessoas dizerem assim: o senhor prega de um jeito que parece que quer colocar medo nas pessoas. Eu não quero colocar medo de ninguém, não. Eu não quero que você vá para o inferno e viva lá eternamente. É isso que eu não quero. Que você fique dentro da igreja achando que a palavra é para os outros, mas você sabe que é para você, porque quem está errado sabe que está errado. Quem está com um pé dentro na igreja, um pé fora, sabe que está errado. Quem nunca se entregou 100% sabe que está errado. Tem gente que está dentro da igreja, mas ainda ama o mundo. O mundo está condenado, o mundo está entesourado para o fogo. Esse mundo já era. A nossa alegria é que Deus já criou um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. E daqui a pouco nós vamos estar lá, em nome de Jesus. Eu digo nós, os sinceros, os que temem a Deus, os que querem a salvação, os que estão se esforçando. Tem gente sentindo dores, mas vem para a igreja. Tem gente enfrentando muitas lutas, mas vem para a igreja. Tem gente trabalhando dobrado, vem cansada, mas está lutando, porque ela sabe que vale a pena se esforçar, porque daqui a pouco tudo passa e ela vai estar na eternidade com Deus. Todos os olhos vão ver. Uns vão se alegrar porque vão subir, mas outros vão lamentar. Bem que eu ouvi falar, eu ouvi tanto. E você sabia que tem gente de tanto ouvir falar: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Ela acostumou com isso. Ela não se prepara, ela não vigia, ela não teme, ela não se conserta, ela não faz alguma coisa para mudar a condição espiritual dela, e ela vai levando, empurrando com a barriga, como se tivesse tudo bem. Se você não está salvo, não está tudo bem não.
O que você tem de maior valor, que a sua alma, está correndo risco. Correndo risco. Você pode conquistar tudo, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Não vai adiantar nada, porque tudo fica. Quantas pessoas fizeram um negócio errado, sujo, sabendo que era errado? Não, mas era muito dinheiro, esse dinheiro não vai acabar. Tá bom, todo dinheiro acaba, mas ainda que o dinheiro não acabe, sua vida acaba. E aí? E sua salvação? Você sabia que Judas, ele traiu Jesus por 30 moedas? E depois que ele traiu Jesus, ele foi até os homens que pagaram as 30 moedas e disse: pequei contra sangue inocente. Você sabe o que os homens falaram para ele? Que nos importa? Em outras palavras, problema seu, agora se vire, porque o mundo é assim, te incentiva a fazer coisas erradas, depois você fica na mão. Não queira ser esperto não, espertinho não, porque o diabo pegou a serpente, a mais esperta dos animais, a serpente. Cuidado você que quer ser muito espertinho na igreja, achando que dá tempo, e você vai brincando com sua vida espiritual, e você engana sua esposa, engana seus pais, engana seu marido, e vai dando de esperto, mas você nem percebeu que o diabo já fisgou sua alma, e está te dando linha, para te pegar na hora certa, como pegou esse homem, na hora que ele não imaginava. E eu não sei se deu tempo dele ser salvo, porque ela disse que o ataque foi fulminante. Não brinque com a sua alma. Nós estamos aqui disputando almas. Essas portas estão abertas para nós ganharmos almas. Mas por mais que eu pregue, se o Espírito Santo não fizer você entender, você vai achar que a palavra é para os outros, não é para você. Às vezes você vê a pessoa no culto desprezando tudo que está ouvindo, mas sabe por que a gente continua pregando? Porque nós sabemos que do lado dela tem alguém interessada. Sempre tem alguém comendo as palavras, sempre tem alguém querendo Deus, sempre tem alguém querendo se consertar, sempre tem alguém querendo a vida eterna. A vida eterna. Quando você está consciente do que é certo e do que é errado, quando não tem emoção e você toma as atitudes certas, as suas atitudes são diferentes. Elas agradam a Deus. A Deus. Um dia desse tinha uma senhora: bispo, eu quero me batizar, mas eu queria que fosse o senhor. Falei: senhora, agora não dá, eu tenho que fazer o programa, mas tem pastor. Não, mas eu queria que fosse o senhor. Falei: que triste. O que adianta eu te batizar, a senhora tirar uma foto comigo? Dizer, o bispo me batizou, se o principal do batismo não é quem faz, o principal do batismo é o arrependimento. Se eu estou arrependido, não importa o pastor, não importa o bispo, o que importa é que eu não quero mais ser quem eu sou, o que importa é que a velha criatura eu quero deixar dentro d'água e obedecer a palavra de Deus. Aí tudo bem, aí vale. Tem gente que nem sabe o nome do pastor que batizou ela, mas ela sabe que valeu. Mas tem gente que tirou a foto do batismo, mas hoje estão tirando a foto dela com amante, estão tirando a foto dela usando drogas, estão tirando a foto dela no mundão, na gandaia. Eu pergunto para você, adiantou alguma coisa? Se o batismo não foi de arrependimento, o que tem de gente nesse mundo batizada nas águas, mas hoje vivendo uma vida toda errada. Ela entrou nas águas, infelizmente, em breve, se não se arrepender, vai entrar no fogo, porque ela não entrou nas águas como deveria ter entrado. Judas disse: pequei, mas não se arrependeu, e achou que não tinha mais perdão para ele, e se enforcou. Você não é Deus para se condenar. Você não pode ser juiz. Você não pode ser juiz e dizer: para mim não tem mais jeito e eu não tenho salvação. Tem salvação, porque o Espírito Santo não está falando dos pecados para outro motivo a não ser para trazer arrependimento. O Espírito Santo mostra nossos erros não para nos condenar, para nos salvar. Mas não pode fazer como Judas, que diz: pequei, mas não mudou. Não pode fazer como Saul, que diz: pequei, mas depois fez pior. Não pode fazer como Faraó, que disse que estava arrependido e depois fez pior.
tem que fazer como Davi: pequei, mas eu me arrependo, tem misericórdia de mim. Depois lê o Salmo 51. Arrependimento não é só largar o pecado não, hein? Tem gente que estava nesse caminho aqui, ó. Ela largou o pecado, ela era viciada em drogas, hoje não é mais, mas continua nesse caminho aqui. Isso é arrependimento? Não, ela não se arrependeu nem se converteu, porque se ela tivesse se arrependido, ela largava as drogas, mas virava as costas para esse mundão, para tudo de errado. Muda tudo, muda de direção. É impossível você se converter e não mudar as suas amizades. Tem gente que ainda fica compartilhando das mesmas amizades. Das mesmas amizades. Ela não se converteu. Se ela se convertesse, ela não estaria mais nesse caminho com as mesmas amizades. Ela já teria virado as costas e andado no caminho certo. Conversão: eu fumava, parei de fumar. Eu me prostituía, parei de me prostituir. Não, eu viro as costas para isso e faço o contrário. Antigamente você usava drogas, hoje você ajuda pessoas no caminho certo a sair daquele caminho. Você se prostituía, hoje você não vê pornografia, hoje você não olha para as pessoas como objeto sexual. Não, você virou as costas, você tem nojo das coisas que você fazia. Lembra que eu falei do vômito? Que a gente põe para fora e dá nojo, a gente não quer mais. Isso é arrependimento. Se isso não aconteceu com você, você não se arrependeu. Deus está chamando o ser humano ao arrependimento, porque Ele quer salvar. Deus tem pressa. Deus está avisando. Deus está falando. O mundo vai ter que virar um caos total para surgir o filho do diabo. Não quiseram o filho de Deus, então vai ser entregue o mundo na mão do filho do diabo, o anticristo. Aí vai vir uma falsa paz, mas antes disso vai pegar fogo. E nós já estamos vendo esse fogo iniciando. Será que você vai se lamentar quando Jesus voltar? Ou será que você vai subir? Pensa. A maneira que você trata a sua vida espiritual, como é que é? Como é que você trata a sua vida espiritual? Como é que é a sua meditação com a palavra? Seu horário de chegar nos cultos? Como é que é a sua vida que só Deus vê em secreto? Porque Deus sabe o que fazemos e por que fazemos. E é com Ele que nós vamos prestar conta. Eu termino com essa pergunta que eu comecei a pregação, que Jesus falou: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Me diga uma coisa que compensa eu viver o resto da vida, a eternidade inteira no inferno. Você já entrou em um lugar fedendo? Você já entrou em um lugar assim insuportável? Você já entrou em um lugar assim que espiritualmente falando era muito pesado? E dá logo vontade de sair daquele lugar? Você saiu correndo, não foi? Mas do inferno ninguém vai conseguir sair. Você sabia que as pessoas que estão no inferno, Jesus disse quando falou do rico e de Lázaro, que o rico estava no inferno, pediu para molhar a língua, queria um refresco, não tem refresco no inferno, mas ele pediu para voltar para pregar para a família. Quem está no inferno quer voltar para pregar para a família que está viva, que está do lado de cá. Mas quem está do lado de cá não quer ouvir a palavra de Deus. E sabe o que é que ele ouviu? Lá tem Moisés e os profetas, ouçam. Aqui tem um homem de Deus, ouça. Tem a palavra de Deus, ouça. E salva a sua alma. Abra mão desse mundo, abra mão dos prazeres, abra mão do que tiver que abrir, mas garanta a sua salvação, porque nós estamos caminhando para o fim. O fim se aproxima. E eu saio dessa reunião
em paz, tranquilo, porque o que Deus manda eu falar, eu falo, sem medo de agradar ou desagradar, mas com a intenção de despertar você, que tem uma alma, que Jesus morreu por ela, e Ele quer salvar você. Vamos voltar lá em Marcos 8, lemos o 35, lemos o 36, o 37, agora vamos para o 38. Porquanto qualquer que entre esta geração que é adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também um filho do homem se envergonhará dele quando vier aonde? Na glória de seu Pai. Com quem? Com os santos anjos. Óbvio, você que não tem vergonha dele, você que assume ele, ele vai assumir você. Mas você que tem vergonha dele, ele não vai poder te assumir. Que pena. Ele não sabe o que você está perdendo. Ele não sabe. Eu queria fazer uma oração agora. E eu queria chamar aqui na frente para dar oportunidade para você, que diante de todos, você vai assumir o Senhor Jesus agora, como Senhor e Salvador da sua alma. Você vai abrir mão desse mundo condenado, podre, sujo, que caminha para a destruição. Não tem mais volta. Olha bem para mim, o horário do Apocalipse, você pode estar certo que já vai adiantar de novo. Esses dias os cientistas adiantaram, não foi? Já vai adiantar de novo. Pode estar certo disso. Depois desse problema no Oriente Médio, vai adiantar de novo. Não tem mais volta. E se parar e retroceder um pouquinho, vai ser na época da falsa paz. Mas nós caminhamos agora para o fim. Os cientistas estão concordando com a Bíblia, e o mundo vai saber, que isso aqui não é um livro qualquer, não. É a palavra de Deus que está se cumprindo. Feliz de você que crê nessa palavra. Feliz de você que leva a sério essa palavra. Você que não crê no inferno, você não crê na Bíblia. Você que não crê no que nós estamos pregando, você não crê na palavra de Deus. Mas você que crê, você está se cuidando, você está vigiando, você está tomando cuidado, você está pagando preço para se manter de pé. Você está dizendo não para você mesmo. Você está lutando contra a sua velha criatura todo dia. Você está lutando para guardar seu coração, seus olhos, porque você quer que no dia da volta de Jesus você não se lamente, você se alegre. E se você morrer antes, você quer morrer salvo. Há quantos anos sua alma está no seu corpo? Você tem que idade? Eu não sei. Mas um dia ela vai sair desse corpinho aí, hein? Um dia ela vai sair desse corpinho aí. Ela vai ver os anjos levando ela para a glória. Nós vamos ver os anjos nas nuvens com Jesus no arrebatamento, ou morrendo antes e os anjos levando. Mas tem gente que vai ver demônios. Será que compensa um prazer de alguns minutos para depois morar com os demônios eternamente? Será que compensa mesmo? Será que você acredita que vale a pena? Tomara que nessa noite o Espírito Santo te dê entendimento, porque pode ser uma noite de salvação para você. Eu não sei quem está se entregando. De vez em quando aparece uma pessoa e fala: bicho, eu vim no culto e Deus usou sua boca e a palavra de Deus me alcançou e eu larguei tudo de errado, eu entreguei minha vida a Jesus. Fico feliz. Fico feliz. Porque não foi eu, foi Ele que convenceu, que falou, que viu que a pessoa estava sendo sincera. Sabe para quem Deus dá o Espírito dele? Para quem Ele sabe que Ele vai salvar, para quem Ele sabe que é sincero, para quem Ele sabe que quer Ele mesmo. Na hora da palavra,
você vê a maneira que a pessoa senta, que ela assiste o culto, o quanto ela se interessa pela palavra de Deus. Na hora da busca, você vê a sede da pessoa por Deus. Tem gente, na hora da busca, se você andar no meio do salão, você chora, porque a pessoa está fria, fraca, ela não tem sede de Deus. Se falar, ore pela vida financeira, agora busca o Espírito Santo. Isso mostra a frieza espiritual dela. Que triste. Ela não consegue conversar com Deus meia hora. Ela não consegue conversar com Deus 20 minutos. A oração dela é só: Deus me abençoe, Deus faça isso, Deus me tire disso. Só isso, não tem vida com Deus. Ela e o pai não tem comunhão. Tem gente que acaba o culto, a pessoa quer mais, vai para casa e busca mais. Deus nos ajude. Jesus está voltando. E nós nos sentimos como João Batista, pregando forte o arrependimento. Tomara que você se arrependa dos seus pecados. Tomara que você enxergue e sinta a tristeza de Deus. Enxergue a sua condição e peça para Ele lavar você. Fique em pé no seu lugar, por favor. Olha para mim agora. Se você diz: bispo, Deus falou comigo e eu quero a minha salvação. Eu estou dentro da igreja, eu já brinquei demais. E eu entendi que eu não estou sendo esperto, não, estou sendo bobo. Bispo, eu estou aqui e eu vacilei. Eu caí em tentação, mas eu me arrependo, eu quero me levantar. Eu estou aqui, eu nunca me entreguei, mas eu já fui tão avisado. Eu não quero lamentar quando Jesus voltar. Eu estou aqui, bispo, eu ainda não tenho certeza da minha salvação. Eu tenho um problema para eu resolver, eu e Deus. Sai do seu lugar agora. Chegou sua noite. Vem assumir Jesus diante de todos, que Ele vai te assumir um dia. Chegou seu momento de salvação. Chegou sua hora. Você vinha dizendo: um dia vai chegar a minha hora de eu me entregar. E você sabe que é hoje. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 15, versículo 5. João, capítulo 15, no versículo 5, por favor. João 15, 5. Preste bastante atenção no que nós vamos falar hoje, porque isso pode te ajudar a vida inteira. Eu aprendi isso e eu quero ensinar para vocês. Levante aí a sua Bíblia aberta. João 15, 5. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, fala com essas pessoas, meu Deus, que agora querem ouvir a tua voz. Usa a minha boca, me dê as palavras que elas precisam ouvir. Nos dê entendimento da tua santa palavra, e que essa palavra possa fazer toda a diferença na nossa vida. Em nome de Jesus, repreendo o espírito do sono, da distração, mas que essa palavra não volte vazia, porque essa é a tua promessa. Em nome de Jesus, amém. Diz assim, João 15, versículo 5: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Agora leia a última parte em voz alta. Porque sem mim nada podeis fazer. Olha para mim, por favor. Preste atenção, para você ser abençoado agora. Nós temos pessoas que
vivem insistindo viver sem Deus. O ser humano é teimoso na sua maioria. Então nós temos muitas pessoas querendo viver sem Deus. Então elas vivem confiando na sabedoria delas, na capacidade delas, na força do braço delas, nas experiências delas e por aí vai. Isso pode dar certo por um tempo, mas não vai dar certo por todo o tempo, porque o Senhor Jesus não mente. Você vê o ser humano começando a conquistar sem Deus, e quando conquista alguma coisa, começa a dizer que Deus é o dinheiro dele, começa a dizer que é ateu, começa a dizer que ele é isso, que ele é aquilo. Só que cedo ou tarde surge um problema que a mão dele não vai alcançar. Surge uma situação que ele não vai conseguir resolver. E sem Deus, ele vai perecer. Além do pior, se ele morrer nessa situação, ele vai para o inferno. A maior preocupação dos homens de Deus do passado era não perder Deus. Davi disse assim, ó: não afaste de mim o teu espírito. Sansão era forte e se tornou fraco, porque Deus saiu dele. Se você ler 1 Tessalonicenses 5,19, você vai ler: não apagueis o espírito. Esse versículo aí, isso é na versão atualizada. Não apagueis o espírito. Olha para mim, por favor, entenda isso. Uma coisa é o ser humano com Deus, outra coisa é sem Deus. Jesus disse: sem mim, nada. O que é nada? Nada é um vazio. Por isso que você vê o ser humano conquistando mundos e fundos, e depois quer tirar a própria vida, e depois entra na depressão, e depois fica nos seus vazios, nos seus conflitos, e não sabe nada. Sem Deus não sabe nada, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, e se vê perdido. Hoje eu quero te ensinar uma coisa para a vida inteira: não apague Deus da sua vida. Com Ele tudo, sem Ele nada. Com Ele cai do teu lado 1000, cai 10.000 à tua direita e tu continua de pé. Com Ele você desbarata exércitos, salta muralhas, como disse Davi. Com Ele você pode tudo, sem Ele você afunda. Agora, no português fica fácil esse exemplo para você entender. Lê esse nome aí, coloca na tela inteira, lê alto. Deus. Quantas letras? 4. Quando a pessoa começa a apagar Deus da vida dela, vamos tirar a letra S. Lê agora. Deu. Lembra que eu falei de Sansão? Era forte, sem Deus ficou o quê? Fraco. Quando a pessoa começa a tirar Deus da vida dela, é comum ver ela dizendo assim: para mim deu. Eu não aguento mais, não adianta mais eu orar, não adianta eu fazer corrente, para mim já deu, essa empresa para mim já deu. As coisas que ela começa, ela para no meio do caminho, ela desanima, ela encontra dificuldades, ela para, porque para ela já deu. Esse desânimo é consequência de um afastamento de Deus. Eu não estou dizendo que a vida é fácil. Eu não estou dizendo que com Deus vai vir tudo de mão beijada. Não, a vida é uma guerra. A vida é uma luta. E nós cansamos, mas Deus renova nossas forças. Ele tira o nosso cansaço. Existe o cansaço de você estar trabalhando muito, se esforçando muito, lutando muito, correndo muito atrás, mas você está vendo o dinheiro entrar, o resultado aparecer. Esse cansaço é bom. Mas existe o outro cansaço,
Aquele que você está acordando cedo, dormindo tarde, trabalhando muito, lutando muito, correndo para lá, correndo para cá, mas o dinheiro não entra, a coisa não acontece. Nesse momento, só você confiando mesmo em Deus, para você aguentar. Muitas pessoas, elas querem saber de tudo. Elas ficam sem entender o silêncio do céu, os momentos que Deus não responde. Ela fica sem entender porque Deus está permitindo certas coisas, e ela é muito curiosa e ela quer entender tudo, e Deus não trabalha assim. Para você que fica nesses conflitos, por quê? Deuteronômio 29, 29, coloca aí por favor, lê alto vocês, 29 e 29. As coisas encobertas pertencem a quem? Ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos, para o quê? Lê o final. Deu para você entender? Curiosinho, curiosinha, que quer saber de tudo, Deus não trabalha assim. Se você é um tipo de pessoa que quer saber de tudo, você vai ter problemas na sua caminhada da fé. É igual você que fica achando que Deus vai trabalhar do seu jeito, da tua maneira, e Deus não trabalha da nossa maneira. Os pensamentos de Deus não são os nossos. Nós pensamos que vai ser de um jeito e Deus quer de outro. E se você não estiver bem com Deus, você desanima. Tudo que o mal quer é que você pare, porque ele sabe, se você não desanimar, se você continuar perseverando, você vai chegar na vitória. Ele sabe disso. Então ele vai tentar te parar. Ele vai tentar nos parar. Ele vai tentar nos desanimar. E ele sabe trabalhar com desânimo. Ele sabe trabalhar para desanimar a pessoa. Ele gosta de ver o ser humano desanimado. Você quer ver uma coisa que ele faz para desanimar a pessoa? Comparação. Comparação com o incrédulo, comparação com o concorrente. E a pessoa começa a se comparar, e chega nos ouvidos da pessoa: fulano está vendendo muito, fulano está arrebentando. E ela começa a falar: pô, por que ele está e eu não estou? E essa comparação não faz bem para você. Outra coisa que desanima muita gente é olhar para a situação dela, mas situações Deus muda, e eu tenho que olhar para Deus e não para a minha situação. Então você vê muita gente hoje largada, não quer se arrumar, não quer mais investir nela. A pessoa vai se largando, vai deixando tudo para lá, porque para ela já deu, para mim já deu. Mas é sinal que quem está se apagando na vida dela? Deus. Já deu, para mim já deu. Ela acha que Deus falhou com ela. Ela acha que não vale mais a pena. Então ela vai diminuindo o seu ritmo de fé. Ela vai diminuindo a confiança dela em Deus. Aí a confiança dela em Deus fica igual uma teia de aranha, já viu? Como é que é uma teia de aranha? Você tem dificuldade para arrancar? Você pega uma vassoura e arranca rápido, fácil, né? A confiança em Deus vai ficando fraca. Ela começa a colocar a confiança em pessoas, e pessoas falham, e ela vai se afundando. Dá em nada. Dá em depressão, em pensamento de suicídio, dá em derrotas, porque Jesus não é mentiroso. Sem mim, nada, nada é nada. Diga: sem Ele nada, com Ele tudo. Agora, põe o nome de Deus ali sem a letra S. Coloca aí, lê alto. Deu. Para você já deu? Agora tira a letra D. Aí está o problema. Tem gente, olha para mim por favor. Tem gente se perdendo com o que Deus deu por causa do orgulho dela. Lembra que o povo fez um bezerro de ouro? Deus tinha livrado o povo do Egito. Moisés estava 40 dias
no monte, e o povo pegou o ouro que Deus deu e fez o bezerro. Aquele bezerro foi com a bênção que Deus deu. Deus tirou o ouro das mãos dos egípcios e colocou na mão do povo dele, porque Deus tem poder para trazer para as suas mãos coisas grandes, e Deus trouxe. O ouro veio, mas eles pegaram o ouro e fizeram um bezerro como se fosse o Deus deles. Cuidado para você não se perder com as bênçãos que Deus te dá. Cuidado para você não ficar aparecendo e Deus desaparecendo, porque quanto mais Deus na sua vida, menos você. Quanto menos Deus na sua vida, mais o eu. Pode ver que as pessoas vazias, elas ficam eu isso, eu aquilo, e eu para lá, eu para cá. É difícil você ficar ouvindo uma pessoa que fala muito dela. Não porque eu, não porque eu, não porque eu. João Batista diz que ele cresça e que eu diminua. Você já prestou atenção quando nós falamos assim, ó, nós vamos estar tal horário, nós vamos estar fazendo isso. A gente evita falar o nome eu, porque é perigoso. Deus disse que quando o povo entrasse na terra prometida, era para lembrar de onde eles tinham saído, lembrar de Deus que tinha feito aquilo. Cuidado com o seu eu. Quando Deus pediu a Abraão Isaque, Deus não queria Isaque, Deus não queria perder Abraão. As conquistas não podem nos levar à perdição, porque se você se apega a alguma coisa e você perde essa coisa, você se perde também. Mas quando você é humilde, você dá testemunho para Deus ser glorificado. E quando as pessoas perguntam como é que aconteceu isso, foi Deus. Na sua boca sempre está quem? Foi Deus. Foi Deus que honrou, foi Deus que abençoou, foi Deus que me ajudou, foi Deus que me deu força, foi Deus que me tirou dessa, foi Deus. Então é comum você ver uma pessoa humilde, é comum você ver uma pessoa de Deus, ela sempre colocando o nome de Deus e tirando o nome dela. Deus cresce e ela diminui. Agora, quando a pessoa é orgulhosa, ela esquece de Deus, ela não precisa mais. Ela acha que já está vencendo, é a capacidade dela, e as pessoas começam a elogiar, você é isso, você é aquilo. O diabo sabe trabalhar, e ele nos estuda. Ele nos estuda. Como Deus também conhece a intenção do seu coração. Ele sabe por que você está aqui. Ele sabe. No fundo, qual é a sua intenção? Ele sabe. Eu não sei, mas Ele sabe. E quando você é uma pessoa de Deus, a sua intenção agrada a Deus. As suas inquietações agradam a Deus, porque você fica inquieto porque você quer vencer para Ele ser glorificado. Você quer que Ele vença. A sua intenção é boa, porque é o nome dEle. Seu nome está ligado ao nome dEle. Deu para você entender? Mas esse eu também é perigoso para o outro lado, porque quando esse eu está aflorado, a pessoa é vaidosa, e de repente ela está enfrentando uma situação difícil, que ela precisa recuar, que ela precisa desfazer de alguma coisa dela, que ela precisa dar um passo para trás, que ela precisa se abaixar para dar um salto maior. Ela não está podendo sustentar coisas que ela sustentava antes, ter coisas que ela tinha antes, viver no patamar que ela vivia antes, mas por ela ter uma fé imatura e uma vaidade aflorada, ela está gemendo, mas ela não abre mão de certas coisas, porque ela fica preocupada com o que os outros vão falar. Isso é pesado para você. Quando você está cheio de Deus e com a fé madura, você não está nem aí para o que os outros falam, porque vão falar de um jeito ou de outro. Quem tem boca fala o que quer. Você não quer saber o que o concorrente vai falar, você não quer saber do que seus familiares vão falar, você não quer saber. Mas tem gente que fica ali para manter as aparências. Não posso abrir mão desse carro, está gemendo, está passando necessidade, está vendendo almoço para comprar janta, mas o carro para todo mundo ver. Ainda abre o vidro, sou eu. Não abre mão. Está igual a mulher que chegou há uns anos atrás, há muitos anos atrás, acho que era 97, eu era pastor lá na igreja da Pituba, e a mulher parou o carro
Eu estava na porta da igreja, a mulher entrou pelo estacionamento, entrou no salão e fez assim para mim. Aí eu fui. Pois não, senhora. O senhor consegue para mim uma cesta básica? Aí eu falei, uma cesta básica? Morrendo de vergonha. Tem gente aqui precisando da ajuda dos outros, nome dos outros, vindo de carona, mas é por um tempo. Daqui a pouco ela vai estar dando carona para outras pessoas, daqui a pouco ela vai estar ajudando outras pessoas. Você não pode ficar preocupado com o que os outros falam. Lembra daquela história daquele homem que colocou o jovem no jumentinho, ele entrou na cidade puxando, e o pessoal da cidade falou assim: olha só, o jovem aproveitando do idoso. Aí na outra cidade ele entrou montado no jumentinho e o jovem puxando. Aí o pessoal da cidade: olha só, o jovem se aproveitando do idoso. Aí ele falou: já sei, para acabar com tudo agora, nós dois vamos montar no jumentinho. Entrou na outra cidade e todo mundo falou: tá vendo? O jovem e o idoso aproveitando o jumentinho. Porque assim as pessoas falam. Mas quando você tem uma fé madura, você não está nem aí porque os outros falam. Por que você não está nem aí? Porque você sabe que o que Deus tem para você, ninguém vai impedir chegar. Você sabe que essas promessas que você deposita a tua fé, elas vão se cumprir. Você sabe que o seu nome, o seu eu, está entre o nome de Deus. Então você quer que ele seja conhecido como seu Deus, Deus de Abraão. Então a sua filha vai dizer: o Deus da minha mãe. Seu marido vai dizer: o Deus da minha esposa. Porque você tem aliança com esse Deus, confiança nesse Deus. Você tem certeza que ele vai glorificar o nome dele através de você. Amém? Então você não fica apressado, agoniado. Não, você respeita o tempo de Deus. Você confia que ele está trabalhando na sua vida. Amém? Agora você tirou a letra S, deu, para mim deu. Você tirou a letra D, ficou só o eu. E está se apagando o nome de Deus. E agora, mais uma. I. Pss, olha para mim, por favor. Conforme Deus vai se apagando da vida de uma pessoa, ela começa a ficar muito preocupada com o futuro. E agora? E o aluguel? E o mês que vem? E o plano de saúde? E a prestação do carro? E isso? E como é que eu vou pagar? E o credor? E dia 20? E dia 30? E o 10º dos funcionários? E isso e aquilo? Aí ela perde a paz. Sabe por quê? Porque ela está ficando sozinha. Então vai batendo o desespero. Agora, quando a pessoa está com Deus, vem a preocupação, ela lança em Deus. Vem a ansiedade, ela lança em Deus. E é comum você ouvir da boca de quem está na fé: vai arrebentar. É comum você ouvir da boca de quem está cheio de Deus: vai arrebentar. E às vezes a pessoa fala isso toda arrebentada, mas ela crê que vai arrebentar. Mas não precisa você conversar muito com uma pessoa que Deus está se apagando na vida dela, para ela começar a confessar as derrotas dela. Estou aguentando, está difícil, está uma guerra. E vai. Só soltando o que o coração dela está cheio. Volta o nome de Deus lá, por favor. Coloca o nome de Deus. O nosso nome, o nosso eu, a nossa vida tem que estar ali, em Deus. Sem mim, com Ele tudo. Com Ele você vai resolver tudo. Com Ele vai dar certo. Com Ele você vai arrebentar esse ano. Não vai não? Fique em pé de: com Deus eu vou arrebentar. Fala forte: com Deus eu vou arrebentar. Com Deus. Olha para mim. Até o nome de Jesus. Tem o nome de Jesus aí? Quantas vogais tem aí? Vou perguntar de novo. Olha o euzinho ali de novo, ó.
Olha o euzinho de novo ali. O eu tem que estar no meio dele. Seja feita a vontade dele. É com ele. É ele que vai te ajudar. Nós vamos clamar a ele. É dele que você precisa. É dele que vem força. Você pode dizer para mim assim: bispo, eu não estou arrebentando ainda, não explodiu ainda, mas ele está te sustentando. Mas ele não está deixando faltar o pão nosso cada dia. Mas ele está te mantendo de pé. Está uma guerra, não está fácil, mas ele está sendo com você. Amém? Você pode dizer: bispo, não estou nadando em dinheiro, não está tudo como eu quero ainda, mas dentro de você, você sabe que o Deus que te trouxe até aqui vai continuar te sustentando. Nós vamos orar agora. Deus trouxe você aqui. Nós vamos orar, Ele vai responder. Ele é grande. Não há ninguém maior do que Ele, não. Ele é grande. Agora eu quero que venha aqui na frente você que está desanimado, preocupado, aflito. Você que o seu eu está aflorando. Você que diz assim: bispo, eu estou me perdendo com as conquistas. Eu quero que venha aqui na frente, para juntos nós clamarmos a esse Deus